Vamos lá, pessoal, continuando então, agora a questão 26. Os seguintes valores foram divulgados por uma empresa comercial em alguns dos seus relatórios contábil-financeiros encerrado em 31 de dezembro de 2001. Temos aí então, estoque de mercadorias, R$310 mil, contas a receber de clientes, R$500 mil, fornecedores de mercadorias a pagar, R$80 mil, custos das mercadorias vendidas, R$1.200.000. Informações adicionais. Nós temos aí que em 2000x1 as contas a receber de clientes giraram em média 6 vezes, enquanto fornecedores a pagar giraram em média 10 vezes. No balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2000x0, o saldo do estoque de mercadorias foi de R$290 mil. Considerando apenas as informações apresentadas e adotando o ano comercial com 360 dias nos cálculos, pode-se afirmar que em 2000x1, letra A, o ciclo operacional foi de 150 dias e o ciclo financeiro foi de 144 dias. B, o prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 90 dias e o ciclo financeiro de 150 dias. C, o prazo médio de renovação de estoques de mercadorias foi de 36 dias e o ciclo operacional foi de 150 dias. D, o prazo médio de recebimento de clientes foi de 60 dias e o prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 90 dias. E aí existe um erro no enunciado, tá? Tá aqui, ó. Ele fala aí, é pequeno esse erro, né? Não vai comprometer aí a resolução da sua questão, mas ele fala aí que no balanço aqui patrimonial encerrado em 2000x0 que ele colocou aqui, tá? E na verdade vai ser 2000x1, né? Que é o mesmo período que tá aqui. Então, foi um erro pequeno, não vai atrapalhar a resolução. Na época muita gente quis e alguns acabaram enviando, né, recursos, mas não cabe recurso só por isso, né? Não vai comprometer em função disso. E aí a questão, lógico, não foi anulada só por isso. E agora a gente vai poder resolver ela aqui, então. Então aqui a gente tem um ciclo, né? Então eu trouxe aqui esse ciclo pra gente... Não ficou perfeitamente estético, né? Como eu sou muito perfeccionista. Mas dá para entender alguma coisa. Então, nós temos aqui um ciclo. Em relação a esse ciclo, o que a gente pode aprender aqui? Ou relembrar, né? Que o ciclo econômico vai desde a compra. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, né? Então, essa aqui é uma linha do tempo. E aí, aqui a gente tem desde a compra. Então, nós temos a compra de aquisição de mercadorias, o pagamento a fornecedores, naqueles casos em que a gente faz o pagamento à vista, a venda da mercadoria, no caso a baixa de estoque, o pagamento a fornecedores, naqueles casos em que a gente faz aquele pagamento a prazo, e o recebimento de clientes. Então essa é uma linha do tempo aqui de uma situação de venda, né? Então nós temos aqui uma situação que vai representar pra gente, então, nessa sequência, o ciclo econômico, o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Do ciclo econômico, ele começa no ato da compra das mercadorias. Então, naquele momento que você faz a aquisição de mercadoria ou você presta o serviço, né? Porque nem sempre vai ser sempre a sequência de mercadoria. Talvez a empresa ela presta serviço. Então, nesse momento que ocorre a compra da mercadoria ou então a prestação de serviço, começa o ciclo econômico que vai até a baixa do estoque. Então, no momento que você compra, ele vai ficar lá em estoque, e aí quando você faz a baixa, esse é o ciclo econômico, tá? Aí a gente tem o ciclo operacional. O ciclo operacional vai também da compra, da aquisição de mercadorias e vai até o recebimento do cliente. O ciclo operacional é o ciclo completo, então vai abranger todo o período, desde a compra, o pagamento ao fornecedor, a baixa de estoque, o pagamento ao fornecedor, se for no caso a prazo, e aí vai até o recebimento. Então, o ciclo operacional é o mais completo de todos eles, tá? E aí a gente tem também o ciclo financeiro. O ciclo financeiro, como você vai
pelo nome financeiro já vai te indicar, né? Vai desde o pagamento a fornecedores, quando você faz o pagamento a fornecedores. Então ele começa aqui, né? Você vai ver que ele começa aqui e ele vai até o recebimento do cliente. Então o financeiro, para você gravar, é só você lembrar do pagamento a fornecedores até o recebimento do seu cliente. O cliente, lógico, que fez a compra, né, da sua mercadoria. Então nós temos aí esses ciclos. E aqui a gente vai ajudar a gente a poder resolver essa questão. E aí a questão, ele falou assim, que... Vamos reler ela aqui, né, pra gente ter uma noção. Então, as contas a receber de clientes giraram em média 6 vezes, enquanto fornecedores a pagar giraram em média 10 vezes. No balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2000, o saldo do estoque de mercadorias foi de 290 mil. Então, nós temos aqui algumas situações. Nós temos que o prazo médio, ele fala aí que o prazo médio para recebimento de clientes girou em média 6 vezes, então em média 6 vezes, e que o ano comercial tem 360 dias. Esse ano comercial, ele vai ser o ano que a gente tem que a gente acaba vendo, né, essas teorias na matemática financeira, por exemplo. E aí a gente tem esse ano comercial de 360 dias lá na matemática financeira, que é o cálculo exato comercial, né? Então, o ano aqui não vai ser 366, né, que é o ano exato, o ano comercial tem 360 dias. E o prazo médio de recebimento de clientes girou então 6 vezes, ou seja, 6 vezes durante um ano que é o ano comercial. Então esse ano comercial tem 360 dias e ele teve então aí, encontramos um prazo médio de recebimento de clientes de 60 dias, tá? Aí depois ele vai dizer então que o prazo médio de recebimento de fornecedores giraram em média 10 vezes. Então giraram em média 10 vezes. 10 vezes em um ano. Então nós temos o prazo médio de recebimento de fornecedores de um ano, né? Em um ano ele girou 10 vezes, ou seja, o prazo é de 36 dias. Então nós temos aqui o prazo de recebimento de clientes de 60 dias e o prazo de recebimento de fornecedores de 36 dias. E aí a gente precisa então encontrar o prazo médio da estocagem. Para encontrar o prazo médio da estocagem, a gente precisa encontrar qual foi a rotação do estoque. Então, quantas vezes esse estoque girou aí, né, no prazo médio de um ano. Então, nós temos aí o que seria a formação da rotação do estoque. Nós temos, então, o custo das mercadorias vendidas, que é o CMV. O que é o estoque médio? É o estoque inicial mais o final dividido por 2, que é o médio, né? Então, essa aqui é a fórmula do estoque médio. E a gente precisa, então, encontrar esse estoque médio. Nós temos um estoque inicial de 310 mil, enunciado nos informou, e o estoque final de 290 mil. Dividido por 2, para a gente encontrar o médio, a gente encontrou um estoque médio de 300 mil. E aí a gente vai ter, então, voltar à fórmula da rotação do estoque. Então, nós temos um custo de mercadorias vendidas, que é o CMV, tá? Nunca se esqueça disso, porque isso pode ser uma pegadinha aí para você. Nós temos o custo das mercadorias vendidas de 1.200.000 e o estoque médio de 300 mil. Nós vamos ter aí, então, uma rotação do estoque de 4 vezes. Então, 4 vezes ao ano aí, representado pra gente nessa estrutura. Esses 4 vezes ao ano vai representar o quê? Um ano que tem 360 dias, 4 vezes ao ano vai representar então 90 dias, né? Então o prazo médio de renovação dos estoques é de 90 dias. E agora a gente pode voltar lá naquela estrutura aqui. O que a gente tem então? Então o ciclo econômico representa para a gente o prazo médio de estocagem, que nessa situação a gente encontrou aí que ele é de 90 dias. Então vamos colocar aqui 90 dias. O ciclo operacional, a gente já tem aqui a estrutura do ciclo operacional. O ciclo operacional é o ciclo econômico
mais o prazo médio de contas a receber. E aí ele vai dar então aí um ciclo operacional, que a gente tem o prazo médio, o ciclo econômico de 90 dias, que a gente acabou de ver, mais o prazo médio de contas a receber de 60 dias. Então isso aqui vai dar um ciclo operacional de 150 dias. E o ciclo financeiro, que nada mais vai ser, porque a gente aqui já vê, né? Então aqui a gente tem o ciclo financeiro, o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então o ciclo financeiro ele nada mais é do que o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, né? Que seria esse espaço aqui, que é esse espaço aqui, ó. Então o ciclo financeiro é isso, então, é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento a fornecedores. E aí nós temos, então, um ciclo operacional que a gente acabou de encontrar de 150 dias, menos o prazo médio de pagamento a fornecedores de 36. Isso vai dar aí um ciclo financeiro de 114 dias. Pronto, aí a gente já resolveu então a questão, a gente precisa agora analisar os itens, né? Então, vamos voltar aos itens que eu trouxe eles aqui. Então, nós temos aí ciclo econômico de 90 dias, o ciclo operacional deu 150 dias e o ciclo financeiro de 114 dias. Então, a letra A. O ciclo operacional foi de 150 dias e o ciclo financeiro foi de 144 dias. Eu acho que eu coloquei aqui errado, né? Tá, pessoal, aqui tá errado a alternativa, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Voltei até na prova para poder conferir. Eu digitei aqui errado, tá? Aqui é 114. Então, o ciclo operacional foi de 150 dias, o ciclo financeiro foi de 114 dias. Tá correto, né? Então, esse item letra A tá verdadeiro. B. O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 90 dias e o ciclo financeiro foi de 150 dias. Falso, né? O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 36 dias e o ciclo financeiro de 114. Letra C. O prazo médio de renovação de estoques de mercadorias foi de 36 dias e o ciclo operacional de 150 dias? Falso. O prazo médio de renovação de estoque é de 90 dias e o ciclo operacional é de 150. D. O prazo médio de recebimento de clientes foi de 60 dias e o prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 90 dias? Falso, porque o prazo médio de recebimento de clientes foi de 60 dias e o prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 36. Então, gabarito letra A, né, que é esse item aqui.